É desse jeito. Olha, daqui a pouco a cobertura completa. Aliás, que hora começa o Globo Esporte, hein, Felipe? Já está no ar? Que hora que acaba o Globo Esporte? Não, então deixa para falar do Cruzeiro, que for começar lá, porque aí a gente faz o Júnior Brasil zangar aqui, bater boca com o Ramalho, dá audiência. A audiência bater lá em cima. Pera lá, o que está passando na Record agora? Balanço Geral? Não, isso tiramos de letra. E na outra, qual que é a outra? TV Alterosa. Está acabando o Jornal da Alterosa. Então nós estamos arrebentando agora. Vamos aproveitar, vamos falar do Galo daqui a pouco. Daqui a pouco tem um Cruzeiro, hein? E outra coisa, a discussão aqui foi pesada no início do programa, eu estou falando sério. Tá? Então a gente vai trazer essa discussão para a tela daqui a pouco, que foi pesada mesmo. O Galo contra o Nacional, né? E a gente começa falando de Galo, porque a bola rola. E em uma coisa o técnico Paulo Tuori está melhor do que o Cuca, na era do Cuca como treinador aí, que é o retrospecto fora de casa. Veja aí. Quem não se lembra daquela musiquinha? O Galo no Horto virou praticamente imbatível. A parceria já rendeu muito sucesso. Bicampeão mineiro, vice-brasileiro em 2012 e campeão da América. No Independência, tudo sempre esteve em casa. O problema era quando o Atlético saía aqui do Independência. Um exemplo, no Brasileirão 2013, o time fez a segunda pior campanha entre times visitantes. Só não foi pior do que o rebaixado Náutico. Agora, em 2014, a história parece que começou a mudar. Na Libertadores, o time tem 2 vitórias, uma em casa e a outra fora, na Venezuela. Pelo Campeonato Mineiro, foram 5 jogos como visitante. 0-0 com o Minas Boca em 7 Lagoas. Derrota para o Tupi por 2-0 em Juiz de Fora. Depois o time engrenou. Goleada para cima da URT em Patos de Minas, 5-0. Nova goleada, dessa vez por 4-1 contra o Vila Nova em Nova Lima. E vitória por 1-0 contra o Guarani em Divinópolis. A gente está aprendendo, né? Jogar fora de casa. A gente sabe que não é a mesma coisa que jogar em casa, não é a pressão que a gente exerce no adversário quando está jogando em casa. Fora a gente está tendo inteligência a mais, né? Então, a gente já começou o ano ganhando bastante jogos fora de casa. Então, isso é um grande passo. Jogar bem fora de casa como se estivesse em casa. Seria o dedo de Paulo Autuori? O trabalho do Autuori está surtindo efeito, a gente está tocando mais a bola, a gente não está fazendo tanta ligação direta, então isso é fruto do bom trabalho dele. A próxima parada é no Paraguai, Libertadores. Voltar de lá com uma vitória deixaria o Galo na liderança folgada do Grupo 4. A gente vai para esse jogo de quarta-feira com o intuito de ganhar os 3 pontos e realmente encaminhar um pouco a nossa classificação. Eu sou a favor de fazer isso aí. Eu sou a favor da Band comprar um drone. Sério mesmo. Comprar um drone custa o quê? No BH Shopping, na FENAC, uns R$2.000. Comprar um drone, instalar uma GoPro e fazer trânsito, pô. Quantos quilômetros que voa esse negócio aí? Nossa Senhora, demais. Bom, então compra aí para fazer trânsito. Imagina só. O link está dizendo aqui que o controle do alcance é ilimitado. Então, o cara ligava o microfone ilimitado, aliás. Ilimitado não pode ser. Você comanda daqui lá na Bahia. Imagina. Mas é limitado. Mas dá para fazer um trânsitozinho, né? Aí a gente vai falar que é o helicóptero da Band. É bacana. Né? Aliás, o Cris está me informando aqui agora no ponto, né, que eu brinquei aqui com as outras televisões, que em todas as redações estão parados assistindo a gente. Então, fica nosso agradecimento pela audiência. Um abraço aí, todas as redações aí das outras televisões. Muito obrigado, a gente ama vocês. Bom, o Paulo Autuori, a gente mostrou aí essa situação do Paulo Autuori, o retrospecto. Dimara, eu começo com você, tudo bem, Dimara? Tudo. Família vai bem? Ótimo. Retrospecto do Paulo Autuori, hein? Melhor do que o do Cuca. Depois Fora de casa, viu, Dimara? Depois o Cadu vai falar o que ele pensa disso. Aqui, o Junqueiro foi você que escreveu isso, né? Melhor fora de casa. Foi o Junqueiro. Fora de casa. Não é verdade, porque você acha que é mentira? Não, eu acho que é verdade. Só que eu acho que ainda é muito pouco pra gente ter essa referência toda. Claro que tá muito bem, Libertadores é muito diferente. Até engraçado, Dimara, que você está destilando todo o seu veneno. Mas o que eu falei? Não falei nada. Porque todos... Inteligente. Qualquer detalhe negativo é destacado, né? Qualquer detalhe negativo é destacado. A realidade. Então, quando nós temos detalhes que são significativos,
ela não considera. Não é isso, mas eu é acho 100% pouco ainda, mas eu acho casa. pouco. Ele vem implicado comigo hoje, essa coisa não vai acabar bem. Mas é fato. Você também tem não é comigo? fato que eu tô falando. Deixa eu dizer uma coisa, ainda é pouco. Eu acho que até a primeira vitória na abertura da Libertadores pro Atlético, ela foi uma surpresa. O Atlético estava há pouco tempo treinando, tinha voltado a trabalhar e havia uma expectativa muito grande naquela vitória. E foi uma vitória belíssima. E é o que está garantindo o Atlético hoje. Hoje, se o Atlético conseguir uma vitória, ele vai ficar muito próximo de ser o primeiro geral dessa fase da Libertadores. Você vê como a Libertadores é o que a gente disse aqui ontem, é o inesperado. Eu vou dizer para você uma coisa. E continuar com 100% de Claro, exatamente. A vitória do Atlético, principalmente se o Atlético vencer hoje, a vitória contra o Santa Fé, mas foi de uma importância. Fundamental. Primeiro, foi um adversário muito escamado. E foi em Segundo, casa, da né? forma que Não, é aconteceu. escamado? Dá na mesma. Tudo é peixe. É escamado. Tudo é peixe. Não, cascudo, Escamado ou cascudo. Gente, hoje aqui tá uma brilha, né? E um detalhe, Com toda a e o gentileza Santa Fé dele, né? é um adversário, principal adversário do grupo. Então, ter vencido da forma que foi aqui vai se tornar ainda mais importante, Foi aonde? principalmente se vencer hoje, no Horto. Ah, então tá bom. Falando Que é em o que a Horto, gente falou, né? põe na tela Fora aí de um casa tweet tem com o Júnior Brasil. planejamento? Porque eu não quero nenhum tipo de 100%. relação com o Júnior Brasil, principalmente na questão da pergunta e da resposta. Eu preciso do tweet do telespectador. Porque o telespectador pergunta, Júnior Brasil responde. Como é que é o nome desse aí, ô Junqueira? Enfim, é o The Thompson 09. Brasil, se o Galo jogar com 3 volantes e o Tardelli e Jô na frente, o time não seria mais eficiente em jogos fora de casa? Eu já vou na do Thompson. Para mim, sim. Eu quero saber a sua opinião, Brasil. Eu confio no seu poder de síntese. Por gentileza, tem pouco tempo hoje. Boa tarde, viu, Everton? Boa tarde, Apesar Brasil. da sua cascudez, Já acabou né? com a síntese. Ele não, boa tarde. acabou Gastou seu tempo, a passou. sua cascudez. Eu entendo o seguinte, por que também não jogar com um cara como o Guilherme, ao invés de 3 volantes? Mesmo o Donizete jogando mais à frente, você tendo a opção de um Dátalo que está na esquerda, por que também ele não fazer o papel Aí eu do concordo meio de com você. ligação? Brasil, Então você tem não está outras respondendo a alternativas. pergunta dele. Estou Você está dando uma respondendo. alternativa. Eu prefiro quero que você a responda a pergunta alternativa do dele. que os 3 volantes. Eu E prefiro seu essa time quer jogar alternativa. Eu jogaria com 13, o né? meia. Você vai- Não, tá você estranho. tirando ali o Fernandinho, tirou o Fernandinho. Vocês não têm a perspicácia de entender o que o nosso querido pronto. telespectador colocou, porque vocês estão mais preocupados em tumultuar do que responder e saciar a dúvida de quem nos acompanha e almoça com a gente. Então, um Nossa, meia que pode lindo ser isso. muito mais importante. Te amo, Thompson. Te amo, Deixa eu chamar Olha a o Gisele. ciúme, olha o Deixa eu chamar a ciúme da Gisele galera. antes do- Deixa eu chamar a Gisele. Ciumento Dá não, aqui. daqui a pouco então? Pode chamar a minha irmã Gisele Ramos. Cadê? Põe ela na tela aí. Divide tela comigo. Eu sei que é difícil por causa do meu peso, do meu tamanho, mas divide tela comigo. Grande Gisele Ramos. Um beijo, minha irmã. Eu te amo demais. Ô, Gisele, deixa eu contar uma coisa pra você. Você não só é competente, mas é uma das mais belas jornalistas do mundo. Obrigada, Eva. Você fala isso porque você é meu irmão, né? Não, eu tô... Não é suspeito. Um beijo pro meu cunhado Fernando. Pô, como é que é o negócio aí, Felipe? É verdade, tem uma redação aí que a turma desligou a televisão agora depois desse elogio, viu, Gisele? Ô, Gisele, vamos falar do Nacional, Gi? Vamos. Pois é, Everton, o Nacional é um adversário novo para o Atlético, né? Já que as duas equipes nunca se enfrentaram antes. E o time é o vice-líder do Campeonato Paraguaio. Inclusive, no último final de semana, venceu o clássico contra o Cerro Porteño por 1-0. Na Libertadores, estreou com derrota para o Santa Fé, mas aí conseguiu se reabilitar no campeonato porque venceu o Zamora dentro de casa por 1-0 e agora com 3 pontos, né, vai enfrentar o Atlético, que é o líder do campeonato e que, inclusive, se vencer hoje à noite, pode encaminhar a classificação. Só que o técnico do Nacional, ele aposta principalmente nos contra-ataques. E o Paulo Autuori e o próprio Jô, né, os jogadores do Atlético, já analisaram muito bem o adversário, sabem que é um time que joga assim mais fechado, com aquela linha de 4 jogadores ali na defesa. E no ataque, Everton, eles têm um problema, que é o Julián Benítez. Ele saiu machucado da última partida contra o Cerro Porteño, portanto, é dúvida para essa partida. Só que, em compensação, tem um outro atacante que conhece muito bem as armas do Atlético, porque era do Olímpia no ano passado, enfrentou o time na final da Libertadores, que é o Fred Barreiro. Então, ele pode ajudar aí o técnico e os jogadores a conhecerem melhor, né, essa estratégia de jogo do Atlético. O curioso a gente falar é que o Nacional já jogou 8 vezes a Copa Libertadores e nessa caminhada toda só venceu 6 jogos. E é um time que, claro, quer levantar pela primeira vez a taça da competição.
Muito com bem. você, Everton. Obrigado, Gil. Um beijo para você. Um beijo. Bom trabalho aí no restante da tarde. Olha, e vai almoçar, Gisele. Vai almoçar que você tem 2 para alimentar. Pode deixar. Beijo para você. Obrigada. Beijo, Olha obrigada. aqui. O Nacional não é um time muito tradicional do futebol paraguaio. Mas o jogo de ontem pode servir como exemplo para o Atlético hoje. Estava com 20 e tantos jogos o Cerro Porteño sem perder, foi lá e perdeu para o Nacional. Então isso é bom destacar, que esse papo de que nós vamos chegar, vamos golear, então isso não pode ser assim. O espírito não é esse, né, Cadu? Tudo bem, Cadu? Beleza. Bela Japona, hein, Cadu? Muito obrigado. Belo blazer. Boa tarde a todos. Eu prefiro New Balance, mas o resto tá tranquilo. Obrigado, Cadu. Aqui, essa história de time tradicional no Paraguai, isso tem mudado ultimamente. A divisão de forças no futebol paraguaio tem mudado, até cobrindo a final do ano passado, Atlético e Olímpia, os torcedores falavam muito isso. O Paraguai viveu um monopólio ali de Olímpia e Cerro Porteño por muito tempo e isso não existe mais. O próprio Libertad, que a gente já encara com um time razoavelmente tradicional pelos últimos anos, não é tão tradicional assim num passado mais longínquo. Então, realmente está mudando essa divisão de forças no futebol paraguaio. Agora a gente vai ter um duelo de opostos hoje. O Atlético ataca muito, cria muitas chances de gol. Estava apurando algumas estatísticas para a partida de hoje. O Galo criou 27 chances de gol nessas 2 primeiras partidas da Libertadores. O adversário criou apenas 10 na soma dos 2 jogos. Então, menos da metade, é um time mais burocrático, que joga ali por poucas bolas, marca muito e tenta ali aquela espetada no ataque, 2, 3 lances para conseguir o gol. Então, vai ser um duelo de opostos nesse sentido. O Galo, mesmo com algumas mudanças do time do Cuca para o time do Autuori, que existem, a gente pode até falar depois, o time do Autuori também cria muitas chances, ao seu modo. E o time paraguaio não é assim, então acho que mesmo jogando fora de casa, o Galo vai atacar mais e vai ter que ter paciência para tentar furar o bloqueio adversário. A gente volta para falar do Galo já aqui nos Donos da Bola, porque agora vamos falar da decepção. Para muitos, né, foi a reação da torcida do Cruzeiro assistindo a segunda derrota do time nessa fase de grupos da Copa Libertadores. Grande Mr. Band, Luciano Dias, o sósia do César Tralli, traz detalhes. O jogo contra o Defensor era lá no Uruguai, mas os cruzeirenses deram um jeitinho para tentar encurtar a distância de Montevidéu. Vamos torcer como se estivesse no Mineirão hoje aqui, para mandar energia positiva para o time lá no Uruguai. Torcer com mais gente é sempre melhor do que você ficar em casa, sozinho e tal, né? O calor da torcida, embora a galera lá não vá sentir, mas aqui a gente pelo menos dá uma confraternizada. Cruzeirenses confiantes na primeira vitória fora de casa na Libertadores. Hoje vai ser um do Nilton e outro do Dedé, os dois de cabeça. Esperar uma vitória, né? O importante é sair com o resultado, 3 pontos, para garantir o grupo aí mais tranquilo, na frente, né? E o cara do jogo? A resposta estava na ponta da língua. O Dagoberto, com a frieza dele, vai mandar ver hoje lá. Eu aposto no Dagoberto. Acho que ele vai mandar bem, vai fazer até um golzinho. Mas quando a bola rolou, Dagoberto e companhia não apareceram bem. E a confiança deu lugar ao nervosismo. Braços cruzados ao mesmo tempo. Torcedor ficando sem unha. E para espantar a atenção, por que não cantar? Dizem que somos loucos da cabeça. Primeiro tempo, 0-0 ainda, jogo muito equilibrado. Vamos saber do torcedor o que está faltando para o Cruzeiro abrir o placar. Amigos, 0-0, jogo equilibrado. O que está faltando aí para o Cruzeiro fazer 1-0? Tá faltando o Everton Ribeiro entrar no jogo, né? Deu uma boa bola ali, mas ele entrar no jogo vai dar pro Cruzeiro aí entrar. Muito toque de bola, mas na hora de finalizar, nada, né? O jogo tá meio morno, mas no segundo tempo vai dar Cruzeiro aí. Nós vamos abrir o placar aí. Placar do jogo então? 3-0 Cruzeiro. 3-0. 2 do Moreno e 1 do Dedé de cabeça. Tá aí, torcedor do Cruzeiro confiante. Vamos esperar o segundo tempo então. Mas o Cruzeiro continuou mal na partida. Atuação refletida nas reações da torcida. Tudo deu errado no segundo tempo. Torcedores inquietos, nervosos. O motivo? O bom futebol do Cruzeiro não apareceu no segundo tempo. Pior, quem apareceu foi o brasileiro do Defensor. Felipe Gedós fez os gols da vitória por 2-0 do time uruguaio. O Cruzeiro ainda ficou boa parte da etapa final com um jogador a mais e teve um pênalti a favor. Mas Dagoberto desperdiçou. Uma noite para ser apagada pelos cruzeirenses.
ter raça, tem que ter um pouco de malícia, saber fazer falta, saber tomar falta. O Egídio joga mal, mas continua lá. Até o Luan, que não é lateral, tá jogou melhor que ele. Eu quero a gente esperando alguma coisa, porque o Egídio está complicado. Mas torcedor é torcedor. A inspiração deste cruzeirense vem de 1997. Todo grande time peca em algum momento. O Cruzeiro em 97 perdeu os 3 primeiros jogos seguidos. Então acho que não é para ser apagado não. O Marcelo Oliveira vai pegar esse exemplo e vai trabalhar para a gente construir uma trajetória diferente e corrigir todos os erros que aconteceram hoje. Muito bem, resumido aí, viu, pelo torcedor. Parabéns. Lúcio. O Stefano Marquezine ontem no Twitter dizia: um dia eu quero me sentar na cadeira dos donos da bola para falar do Cruzeiro, enfim. Você não precisa sentar um dia. Você vem para sempre e leva o Genta para sua casa. Para sua casa não, para fora. Corre com ele daqui, você fica no lugar dele. Eu não estou suportando mais. Brincadeira, tá, pessoal? Senão os caras vêm cá e buscam ele. Olha aqui, Ramalho, onde o Cruzeiro errou? Por que o Cruzeiro errou? Por que o Cruzeiro perdeu? O que o Marcelo Oliveira tem que fazer para corrigir os problemas? A palavra é sua naquela câmera ali. Boa tarde, Everton. Um abraço pessoal de casa. Aconteceram vários erros durante a partida, mas na minha opinião poderiam ser evitados pela forma do Cruzeiro jogar e o jogo seria diferente. Para mim o Cruzeiro entrou errado, eu falei isso ontem aqui, entrou com o Rodrigo Souza e com o Nilton. Teria que ter entrado com o Lucas Silva e mais um, e aí talvez o Nilton, o Rodrigo Souza no banco. Cruzeiro, zero criatividade no meio campo, o Everton Ribeiro mais uma vez sumido. E aí o Lucas Silva aparece, faz a diferença naquelas viradas de bola, na armação de jogadas. O Marcelo Moreno ficou sumido. Se tivesse entrado, ia ganhar? Não falei que ia ganhar, Brasil. Você só dá boa tarde pro público de casa e pro Everton. Pra você eu dei quando eu cheguei. Aqui, não falei que ia ganhar. Não falei que ia ganhar. Isso que eu quero saber. Mas pra mim teria evitado uma série de erros que o Cruzeiro cometeu na partida. Ele estaria no gol defendendo ao lado do Fábio? Brasil, mas não é isso Cobraria que eu tô dizendo. o pênalti com o Dagobert? Talvez não teria acontecido a falta que aconteceu no gol do defensor, por exemplo. Aí você não fala que é futurologia, não, né? Eu tô falando por causa do Bota o Brasil para mim, por favor. Brasil, bota o Brasil para mim. O Ramalho, por gentileza, você também, Dimar. Você não ajuda, Dimar. Espera aí, fala, Ramalho. A armação do Cruzeiro no jogo foi zero. Nó da merenda. O Marcelo Moreno ficou sumido, igual o Júnior Brasil já comentou em off aqui com a gente, mas ficou sumido por quê? É um homem referência na área, mas essa bola tem que chegar. E por que não chegou? O meio de campo do Cruzeiro não Mas jogou. Quando chegou, ele se saiu bem? Ela quase ele não estava lá porque ele ficou buscando o jogo o tempo inteiro, gente. Então, resumidamente, na sua avaliação, o fato de não ter entrado com o Lucas Silva foi preponderante para a derrota. Para mim, não digo que foi o fator culpado, não vou dizer isso, mas vamos falar aqui no nível de porcentagem, passou para mim de 50%. Eu acho que foi fundamental. Foi quase que fundamental para a derrota. Futurologia agora não é. É forma de jogar, Júlio Brasil. Uma coisa é entender. Você não fala. Você também está cheio de si. Não, eu quero fazer observações pontuais. Sabe por que ele podia mais? Então faça, o Lucas não estava no banco? Vamos lá, Por que ele não entrou com o Lucas? Eu concordo sim que não deu certo os dois volantes. Isso é fato. Beleza. E por que ele não mudou se o Lucas estava no banco? Vou poder falar ou você vai ficar gritando no meu ouvido? Mas os dois volantes não funcionaram? Os dois? Isso que eu quero falar. Os dois deixaram falar. Primeiro, o Nilton saiu demais pro jogo, deixou o Rodrigo Souza sozinho. O Rodrigo Souza fez aquela falta numa questão até de imaturidade. Agora vem os lances. Primeiro, o Fábio vacilou na falta. O Ceará não mexeu, né? Vacilou na falta. O Ceará tomou um cartão muito cedo. Isso complicou no segundo tempo que ele se soltou mais. O Egídio está achando que é craque. Libertadores não é assim que se joga, porque ele entregou uma bola no primeiro tempo, entregou outra bola no segundo tempo, porque dois caras do lado dele. Ele, não, eu vou driblar os dois, eu vou passar no meio dos dois. Não, aí o futebol é raça. Libertadores é isso, os caras tomaram a bola dele. Ele tem uma culpa muito grande. Everton Ribeiro, muito mal, não existiu no jogo. O Marcelo demorou a mexer e aí entra o lance que envolve o Marcelo Moreno. O Marcelo Moreno, eu falei isso no jogo ontem, saiu o tempo inteiro para buscar que a bola não chegava. Só que é o seguinte, na hora que o Cruzeiro tinha o jogo aéreo, ele não tinha uma percepção de que ele tinha que estar na área. Cruzava a bola, lá atrás, talvez não seja percepção. Ele tinha que ter essa percepção que está lá para receber. Talvez porque não seja você joga, percepção. peraí, você quando opta de jogar com um cara referência, ele está lá para estar na área. Se você vai ter um jogador que não é de área, então coloca a Marrone, coloca o Igor. Agora, então, você posso falar? Posso falar? Talvez não seja percepção. Só um detalhe rápido. Ou seja,
resumidamente aqui. Gilvan falou, deu tudo errado. O presidente Gilvan e ele acertou. Tem jeito de falar. E ele acertou. Vocês não deixam falar na hora que vocês querem falar. Resumindo, o Júnior Brasil só enxergou falhas no Cruzeiro. Mérito zero. Perdeu de 2-0 para o defensor. Zero. O Cruzeiro não teve um adversário em campo. O adversário foi muito bom. Resumidamente. Tem um tweet para você, tá, Sobre a questão Cadu? do Marcelo Moreno ainda. Talvez não seja questão de percepção de quando a bola vai chegar. O Marcelo, a gente sabe, ele chegou um pouco depois. Ele é jogador de área. Eu sei, ele mas é camisa 9. Mas o Marcelo optou por ele busca o jogo. O Marcelo Moreno, em entrevistas coletivas dele, ele disse sobre a questão física ia demorar um pouco para chegar no mesmo nível. E não é correndo igual o louco que ele vai conseguir condição física. Em uma Fica quieto lá e espera a bola. Em uma partida que a bola não chega e ele sai a todo momento para buscar, o desgaste é muito maior. Talvez ele não teve condição física de estar bem colocado na hora que a bola chegou. Se ele não está com a condição ideal, por que ele não fica no local que ele está como camisa nova? Porque a bola não chegava no Brasil. Cruzaram bolas várias vezes e ele não estava lá. A possibilidade de a gente abrir um espaçozinho pro Cadu e pra Edmar falar? Por favor, eu só queria perguntar, já que eles estão falando que o problema foi o Marcelo Moreno... Não, o pênalti perdido pelo Dagoberto também. Agora sou eu. Se o problema a questão é o Marcelo Moreno e os volantes, alguém quer me explicar por que o William estava no banco e o Marcelo não substituiu a tempo? O Samúdio não foi? Por que o Lucas Silva não entrou na partida quando ele viu que tinha dado errado? Então, assim, eu vou dizer uma coisa, esse negócio de você crucificar... Por que o Samúdio não foi relacionado, Ramalho? Não, são 6 fatores. É questão física. Agora, a gente falou assim, vamos crucificar então o Egídio porque o meio-campo não funcionou e o coitado teve que passar o tempo inteiro. Você não entendeu. O Ceará também que levou cartão amarelo porque o meio-campo não funcionava. E aí vamos crucificar individualmente quando o comandante é o Marcelo. Você queria o quê? Que o Marcelo Moreno virasse e falasse assim, me substitui aqui que não tá bacana? Corta pra mim, por favor, o Júnior Brasil, o Ramalho e Edmar. Deixa o Cadu falar. Ramalho, por gentileza, Ramalho. O seu desequilíbrio tem atrapalhado o programa, por gentileza. Não segue a linha do Brasil, não, porque senão complica. Cadu, solta o Twitter aí pro Cadu Doné, por favor. Deixa eu ver. Cadê o Twitter, gente? Acelera aí, não é possível, demora. Quem é que comanda esse negócio do Twitter aí? A gente pode chamar o Marcelo Cristiano Moreno, Junqueira? que corre pra caramba. É o Cris Galo, né? Como sempre. O Adriano Ferreira está dizendo, quem foi o culpado pela derrota? Os jogadores que não jogaram nada ou o Marcelo Oliveira que substituiu mal? Cadu Doné, a entrada do Tinga foi para corrigir o erro da saída do Rodrigo Souza, Cadu? Olha, na verdade, quando o Cruzeiro sofreu o primeiro gol e depois ele perdeu o pênalti, uma coisa foi muito perto da outra, depois disso o Cruzeiro foi atacando de forma muito atabalhoada, o time ficou muito desorganizado dentro de campo. Quando o Marlone entrou no lugar do Rodrigo Souza, eu imaginei que o time ia sair, isso vai cair para trás agora, você vai odiar o que eu vou falar, mas ia sair do 4-2-3-1 para o 4-1-4-1. Eu achei que ia ficar com um volante só e uma linha de 4 jogadores armando ali por trás do Marcelo Moreno. Não sei como é que você consegue enxergar isso no jogo, mas tudo bem. Só que realmente não dava para enxergar 25 do segundo tempo, o cara consegue ver isso no jogo. Só que não dava para enxergar isso justamente porque o time estava tão desorganizado que não dava para enxergar 4-1. 4-1, 4-2-3-1, estava uma bagunça danada. Só um jogador a mais, então acho que o time sentiu muito gol, se perdeu e ficou muito desorganizado, principalmente nessa segunda metade do segundo tempo. Lucas Silva, acho que deveria ser titular, já tinha falado isso ontem, então não estou mudando a opinião por causa do resultado. Para mim é titular absoluto desse time. Agora acho que é muito difícil também de medir qualquer porcentagem dele, o que seria o jogo com ele, porque realmente isso é um exercício muito difícil de fazer. Então você também acha que o Ramalho está fazendo futurologia? Então não tem referência, porque o passado indica o quê? Pega o Cruzeiro com o Lucas Silva. Qual é a referência? Porque ele joga no time, não é futurologia, é fácil. Não quer dizer que mudaria o jogo. Eu não disse que ganharia, eu disse que venceria, mas o jogo seria diferente, seria. Você tem um percentualímetro? Na minha opinião. O jogo seria diferente com o Lucas Silva. Pegue as outras partidas e veja o meio de campo, o desempenho do meio de campo do Cruzeiro com o Lucas. A referência se ele bate o pênalti e faz o gol, era outra história. Não é o que era. Silva. Ou talvez não seria dos méritos do adversário. Tudo isso. Eu tenho que fazer uma meia-culpa. Tira o óculos, por favor, Cadu, tá embaçado. Eu tenho que fazer uma meia-culpa. É o nervoso, Cadu tá nervoso, tá preso.
tem que fazer uma meia-culpa porque, sinceramente, o time do Defensor me surpreendeu. Não ficou só naquela história de bola parada, de bola aérea. Não é que seja um grande time só porque venceu. A gente viu algumas limitações. Agora, o camisa 10 ali, que toda hora eu esqueço o nome dele e fico pensando em Aspilicueta, que é o lateral do Chelsea. O camisa 10 deles joga muito, aquele que deu 2 chapéus ali no lance do segundo gol. E o Felipe Guedes, brasileiro também, jogou que foi demais. Lá, joga bola, não é só pelos gols, até no segundo gol, aquilo ali é de quem sabe. Receber, colocar na frente. Então, eu não falei que o time é bom, não. Eu deixei claro. E quando o outro time deu pra ver que é fraco, só é melhor que eu imaginava. E quando o meio de campo do outro time não funciona, facilita bastante. O que eu acho engraçado aqui é que vocês não disseram de um time aplicado na marcação, de um time que se movimentou melhor, de um time que aniquilou todas as saídas de bola. Alguém disse que o Cruzeiro tinha um jogador mais de bola. O Defensor marcou a saída de bola do Cruzeiro, se movimentou mais. Aqui eu acho que o Cruzeiro tem, Romário. Lá pra frente, o Cruzeiro tem. O Cruzeiro fez várias vezes no jogo ontem. Uma coisa que é atualmente útil. Então o Dagoberto perdeu o pênalti, o resto eu não concordo. Mas eu concordo que se o Dagoberto fizesse o gol, Moreno, aí você não concorda também, não. Aí é futurologia também. Você fala, o Dagoberto perdeu o pênalti, é futurologia. Se que o Cruzeiro teria vencido se tivesse feito gol, é futurologia. Por favor, eu preciso fazer uma pergunta para a Dimara aqui. O povo de casa acha que isso aqui é combinado. Se fosse combinado, eu pedia pelo menos fazer um sinalzinho, mas não tem, porque realmente a turma não obedece. Dimara, tem uma ala de torcedores que reclama de que o Cruzeiro deveria ter se preocupado mais com a parte defensiva. Ora, mas se preocupou, tanto que entrou com o Nilton e Rodrigo Souza. A outra ala, e aí o Ramalho encabeça, diz que o Lucas Silva deveria ter entrado com o Nilton ou com o Rodrigo Souza. Para mim, com o Nilton. Não, mas isso não é só o Ramalho que pensa, não. Eu também penso. Você também pensa, tá? Eu falei do Ramalho porque me chamou a atenção, porque hoje ele está muito chato. Ele está o que você pensa disso? O Marcelo foi com uma proposta mais defensiva e por isso o jogo não aconteceu? Foi isso? Dizer primeiro o seguinte, a gente entendeu o que o Marcelo quis fazer. Não deu certo. Qual é o meu questionamento? Entendeu, né? Qual é o... Eu não entendi. Não, a gente entendeu. Entendeu? Não, você falou no seu programa que não entendeu, não. Você colocou os dois volantes para dar mais marcação. Isso eu entendi. Isso aí não vem, não. O questionamento que a gente faz é o seguinte, quando o Cruzeiro viu e o Marcelo viu que não estava funcionando, por que não mexeu? É isso que a gente não entende. O Lucas estava no banco. E por que a gente fala do Lucas? Nós já cansamos de dizer aqui que a visão de jogo do meio do Cruzeiro passa pelo Lucas Silva. Quem auxilia o Everton Ribeiro na marcação é o Lucas Silva. Quando o Everton fugiu do jogo, sumiu da partida. Onde é que estava alguém para sair por ali? A gente tem que lembrar o Ribeiro jogou bem. O primeiro tempo mas eu falei isso aqui ontem. Então vamos deixar claro isso. Ele só repetiu o que Cadu, ainda sobre isso que a Edmar acabou de falar, sobre Everton Ribeiro, você mexeria? Tiraria o Everton Ribeiro e meteria o William, por exemplo? Ou tiraria o homem de referência? Colocaria o William, por exemplo, no lugar do Marcelo Moreno e ficaria com um time sem referência, com mais velocidade? Dá para funcionar assim, Cadu? Dá para funcionar assim. Agora, o principal erro do Marcelo, na minha opinião, foi ter mexido errado. Não dá pra falar que ele não mexeu, porque a gente tem que lembrar o seguinte, o primeiro tempo foi equilibrado, eu achei o primeiro tempo até um pouco melhor para o Cruzeiro, ficou tocando a bola ali, gastando o jogo no campo de ataque, um pouco melhor, finalizou mais, de fora da área, e ele mexeu no início do segundo tempo. Então, assim, ele não demorou pra mexer, ele entrou errado na questão do Lucas Silva. Demorou esse Ontem aqui no programa, antes do jogo, nós tratávamos aqui de uma situação de um time que tem a bola aérea também muito forte, que é o Defensor. O Cruzeiro meteu 720 bolas na área do Defensor e eles tiraram todas. Ora o zagueiro tirava, ora o goleiro. Aliás, o Campanha só apareceu nas bolas que foram levantadas para a área. Porque ele não tanto que eu cheguei aqui e falei, como é que é o nome do goleiro? Que eu não lembrava. Então o Campanha... O Cruzeiro chutou uma vez em direção ao gol. Exatamente, o resto foi só jogada. Mas se é a principal jogada do time, como é que você vai ficar metendo bola aérea? Aí, na minha avaliação, você tira o Marcelo Moreno e mete velocidade no time. Isso prova que não
tinha opção para entrar pelo meio também. Tentou pelas pontas, não dava certo, não dava certo. Se o Marcelo Moreno tá saindo e ele não tem essa característica, ele jogou bem. Tá errado, demorou, entendeu? E a função que ele fez não foi legal. Mas se tava errado, por que não botou ele? Peraí, deixa eu ver o Twitter ali. Eu vou pôr meu óculos mesmo embaçado, senão não enxergo o tweet. Barbosa está dizendo, pessoal, está difícil entender o programa. Todos falam ao mesmo tempo. Verdade. Muitas vezes não sei o que está sendo discutido. Hoje está passando dos limites. Eu concordo falando sério. com o Robson. Se continuar desse jeito, se continuar, vocês estão rindo, mas estou falando sério. Brincadeira tem limite. Tá certo. Brincadeira. Aliás, vamos para o intervalo rápido aí, ô Felipe, por gentileza.